Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que o vídeo de hoje faça sentido para vocês, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o velho e o novo caminho. O que se trata cada um, o que tem em cada um. E depois disso daí eu gostaria que você refletisse qual caminho que você vive hoje, qual a circunstância que você vive hoje, o que você anda buscando hoje. Para começar, a gente vai falar do velho caminho. E para falar do velho caminho, eu vou fazer uma leitura com vocês em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Que diz assim, palavras de Deus isso daqui, tá? Guardai, pois as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quando fizerdes. Então o que a gente vê aqui? É a aliança, quando Deus estava fazendo a aliança com o povo de Israel, com o povo que estava saindo do Egito, e onde eles tinham alguns cumprimentos, que seriam os 10 mandamentos e tudo mais, e algumas outras coisas que foi dito a Moisés. E o que acontece? Se, como Deus mesmo está dizendo, guardar e façam todas essas coisas, e lhe será lhe dados bênçãos, e será lhe dados prosperidade. E muitas pessoas hoje ainda vivem nesse caminho. Muitas pessoas hoje acreditam que depende às vezes mais delas do que de Deus, as coisas que acontecem. Muitas pessoas hoje acreditam que quanto mais a gente orar, quanto mais a gente jejuar, quanto mais a gente fizer propósito de oração, ministério na igreja, isso, aquilo, outro, quanto mais cultos a gente participar, quanto mais a gente na missa e seja lá o que for, a gente vai receber. Ou seja, quanto mais coisas a gente fizer, uma troca, exatamente o sentido de troca. Essa aliança é uma troca com Deus. Eu faço isso, você me dá aquilo. Eu faço aquele outro, você me dá aquele outro. Eu quero um carro novo, então eu vou mais para a igreja, eu oro mais, eu faço propósito de oração às 3 horas da madrugada, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu vou fazendo igual um louco. Só que onde está o grande problema? Quando nada disso acontece. Dá meio que um tilt na nossa cabeça, acontece uma coisa louca que você começa a pensar, o que eu deixei de fazer? Será que eu estou fazendo pouco? Aí você acha que você tem que orar às 3 da manhã, às 6 da manhã e às 6 horas da tarde, ao meio-dia. Você acha que você tem que jejuar mais por mais motivos e cada vez mais você, cada vez mais você, cada vez mais você. O grande problema disso é que a gente não sabe descansar em Deus. A gente não sabe jogar as coisas na mão dele e depois esperar que aconteça. Isso era uma aliança que ele fez com o pessoal, com as pessoas, pessoal do Antigo Testamento, e que a gente vê claramente no decorrer da Bíblia que isso daí não deu certo. Eu estou falando que Deus fez algo errado? Não. Mas infelizmente esse plano não deu certo. Não por causa de Deus, mas por causa de nós, seres humanos. Por causa que, como depois Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Então são muitas coisas que vai acontecendo ali, muitas tentações que a gente tem no dia a dia, e a gente não consegue cumprir todas as coisas dessa aliança. Aí quem que aparece na história? Ele, Jesus. Ele entra na história. Aí que ele deixa esse fardo pesado de lado, e ele dá esse fardo leve pra gente. Que é simplesmente crer em Jesus, a gente buscar a presença de Jesus. Eu tenho outros vídeos também aqui no canal que está falando sobre essa questão de presença de Jesus, e é isso que a gente tem que buscar, a presença de Jesus. Ele veio para isso, ele veio para os doentes. Ele veio numa época que os fariseus eram cheios de regras, eram cheios de apontar dedos e falar, aqui você tem que fazer isso, isso e aquilo, você está errado, isso e outro. Jesus não veio com o dedo assim, Jesus veio com todos os dedos, dá a mão que você vai ser salvo. Vem que eu te ajudo. E tem muita gente que às vezes pensa assim, né? Infelizmente, pessoas até da própria igreja. Tipo, eu tenho que somente descansar em Deus? Eu tenho que somente descansar em Jesus e Ele que faz todas as coisas, eu não posso fazer nada? Sim, eu acredito que você tenha que fazer. Eu acredito que você dar os bons exemplos para o seu filho seja melhor do que você não dar os bons exemplos para o seu filho. Mas eu acredito que você fazer as orações tá certo, não estou falando que tá errado, tá? Não estou falando que essa questão da oração tá errada, não estou falando que a questão do jejum tá errado, isso daí está na Bíblia, Jesus está falando isso daí. Orem, jejuem, mas orem em secreto. Não orem jejuem para você e para Deus, não para ficar mostrando. E para você e para Deus. Não para você ficar depois cobrando Deus. Eu jejuei, eu fiz aqui na parte, ei, vem aqui. Isso daí era da antiga aliança, isso daí era do antigo caminho que a gente já sabe que não deu certo. Se você continuar lendo o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que não dá certo. E Jesus, quando vem no Novo Testamento, ele fala que ele é o fardo leve e não o fardo pesado. Jesus fala que ele é o odre novo e não o odre velho. E é nisso que a gente tem que crer, é nisso que a gente tem que buscar. E aí entra o novo caminho. Entra o novo caminho, a nova direção, que é simplesmente a gente buscar Deus acima de todas as coisas. E aí eu quero ler outra passagem para vocês, que aí já está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19. Que diz assim, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, que é aquela que eu li para vocês lá em Deuteronômio, por causa de sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Isso daí é a Bíblia que está falando, tá? Não sou eu não. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Simplesmente a Deus. Simplesmente a gente buscar Deus acima de todas as coisas. Como Jesus tem o primeiro mandamento de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração. Deus fala em Jeremias, eu não lembro agora, tá? Não vou lembrar o versículo aqui para falar para vocês. Me busquem de todo o coração e me encontrarão. Busquem a Deus, não as bênçãos de Deus. A gente tem que buscar primeiramente estar com Deus. Eu estou falando que a gente querer uma bênção, a gente querer que nenhuma doença afete nossa família, a gente querer que não passe por pobreza, coisa do tipo, está errado? Não, não está errado. Da mesma forma que orar não está errado. Mas que a gente faça tudo isso, faça esses propósitos de oração, que a gente faça esses propósitos de jejum, buscando primeiramente a Deus. Se acontecer as bênçãos, ok, uhul, maravilha. Se não acontecer, tudo bem também, Deus, desde que Deus esteja conosco. Então, muitas pessoas buscam ainda e vivem nesse velho caminho. E vivem se perguntando, o que eu fiz de errado? Será que eu orei pouco? Será que eu fiz poucas coisas? Será que eu deveria ter feito um propósito maior? Será que eu pequei? Onde que eu pequei? E nada disso está ali acontecendo. E aí a única coisa que a gente deveria estar buscando é Deus acima de todas as coisas. E a gente vê isso claramente no livro de Jó. No livro de Jó a gente pode ver isso. Onde Jó era um cara que, até aos olhos de Deus, ele estava fazendo tudo certo, ele era abençoado e tudo, ele tinha todas as bênçãos, e a partir de um momento tudo aquilo vai embora, tudo aquilo se esvai. E o que acontece? Vem os amigos dele e falam, não, você pecou, você fez isso errado, você fez isso outro, você fez aquilo outro. E se a gente pegar já lá no primeiro capítulo, a gente vê que não é que Jó fez nada de errado, é simplesmente que estava nos planos de Deus mostrar para Satanás e para nós mesmos no mundo todo o que era uma pessoa realmente temente a Deus, como Jó era temente a Deus, como Jó buscou Deus acima de todas as outras coisas. E ele não culpou Deus, a mulher dele fala para ele amaldiçoar o Deus dele morrer, ele não faz isso, ele ainda briga com ela. Os amigos vêm e falam um monte de coisa que ele fez errado, e ele não se compara com isso. E ao final, Deus fala com ele, Deus restitui tudo a ele e ainda dá dobrado. Ou seja, ele estava buscando a presença de Deus. Vocês devem conhecer hoje pessoas, eu também conheço pessoas que infelizmente se afastaram de igreja, se afastaram de ministério, se afastaram de outras coisas a mais, porque não receberam a bênção que queria. Você pode ter certeza que várias pessoas hoje não buscam uma igreja, não buscam Deus primeiramente, porque elas veem que as pessoas que estão dentro da igreja não estão tendo bênçãos e não estão felizes com isso, porque não estão buscando Jesus, estão buscando apenas as bênçãos, aí não fica feliz, aí fica, não, tá certo, tem que seguir Deus, é salvação e tudo mais, mas quem está ouvindo ali percebe que é da boca para fora, percebe que a pessoa não está falando com ânimo, não está falando com alegria, não está fazendo essa outra pessoa que ainda não é cristã ficar curioso, caramba, por que esse cara mesmo não tendo nada, mesmo não tendo bênção, por que ele está tão feliz assim? Não conseguem entender que a presença de Deus está naquela pessoa. Porque, na maioria das vezes, esses cristãos não estão com a presença de Deus. Eles estão apenas buscando as bênçãos de Deus. E são dois pontos diferentes, são dois aspectos diferentes. Então, irmão, eu falo pra você, não busca só a bênção, não queira, não está errado você querer as bênçãos. Mas busque primeiramente a Deus, busque primeiramente estar ali com Ele, busque a sua presença, busque Jesus ali junto com você. E aí, mesmo no momento ruim ou no momento bom, você vai estar ali feliz porque você está sentindo que Deus está ali com você. Você vai estar ali sentindo que Deus está te confortando, ou Deus está celebrando com você ali aquela vitória. E aí sim, você vai ser um cristão de verdade para as outras pessoas verem, caramba, aquele cara mesmo na dificuldade está feliz, o que acontece com ele? E essas pessoas chegarem em você e falarem, por que você... Tô vendo que tá tanta coisa ruim te acontecendo aqui, por que você está tão feliz assim? E você bater no peito e falar, porque eu tenho Jesus comigo. Mesmo no pior momento da minha vida, Jesus está comigo. Você pode ter certeza que isso sim vai fazer outra pessoa ter curiosidade de falar, eu quero conhecer esse Jesus aí também, você pode me levar até ele, você pode me levar até a sua igreja, até sei lá onde você for. Você pode fazer isso por mim? Aí sim você vai ser um cristão de verdade para você começar a trazer as outras pessoas para junto da igreja, para junto da sua comunidade, principalmente para junto de Jesus. E que isso é o mais importante, é isso que todo cristão deveria ser. Então a gente tem que ser cristão pelos exemplos, sim, mas a gente também tem que saber buscar Jesus acima de todas as coisas. Jesus buscava Deus acima de todas as coisas. Satanás chega e oferece diversas coisas para Jesus lá quando ele está em provação no deserto. E o que Jesus faz? Não aceita nada disso, porque Jesus sabe quem ele é, e Jesus está buscando a Deus, não está buscando as bênçãos da terra. Satanás até oferece as bênçãos. Fala para ele, se joga daqui, que os anjos te resgatarão. Imagina Jesus chegando, a missão de Jesus era salvar mais pessoas, né? Imagina Jesus chegando lá em Jerusalém, com os anjos carregando ele assim, e deixando ele lá depois que ele se jogou de um penhasco. Quem não ouviria Jesus? Até os fariseus que eram contra Jesus iriam ouvir ele. Mas você acha que Jesus procurou esse caminho mais fácil? Você acha que Jesus procurou essa bênção? Quando Satanás leva Jesus em outro lugar lá e fala, tudo isso daqui pode ser seu, é só você me adorar. Você acha que Jesus estava procurando bênção?
Porque ele sabia que se ele seguisse Satanás ali, nada, ele não seria crucificado nem nada. E Satanás prometeu tudo para ele, porque o mundo jaz no maligno. Mas não, o que Jesus faz é recusar, Jesus não quer. Satanás chega lá e fala, ó, transforma essa pedra aí em pão. E o que Jesus faz? Não vou transformar, porque nem só de pão vive o homem. Trazendo para outro aspecto, nem só de bênçãos vive o homem. Então, gente, eu queria deixar essa reflexão para vocês, queria deixar essa mensagem. Pensem, sabe, como vocês estão interpretando, mais pela antiga aliança, pelo antigo caminho, só procurando as coisas, procurando bênçãos, e às vezes achar que é menos pregação que você está assistindo, às vezes achar que você tem que assistir mais pregação, às vezes achar que você tem que fazer um novo curso, às vezes achar que você tem que começar um novo ministério, ou simplesmente nesse novo caminho, onde você se apresenta a Jesus da maneira que você está, sujo, rasgado, com a cara imunda, fedendo, cheio de pecado, e Jesus te limpa, Jesus te cura, e Jesus te transforma para te apresentar ao Pai, para te apresentar algo maior. Qual dos caminhos você prefere? Você viver correndo atrás de algo para você tentar conquistar e depois você até, vamos dizer, poder falar, não, consegui isso aqui por Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ou você chegar em alguém e falar, eu não fiz nada para acontecer isso, mas graças a Deus, eu sei que Deus estava do meu lado, Jesus estava comigo e aqui onde eu cheguei, olha o que eu conquistei. E mesmo se você não conquistar nada, se pegar e falar, eu tenho algo maior, eu tenho um presente muito maior, que é a presença de Jesus. Então pensem nisso também, o que é que vocês buscam hoje mais? Vocês buscam a presença de Jesus e o novo caminho, ou vocês buscam ainda a velha aliança e o velho caminho, que em Hebreus está dizendo que isso daí não deu certo, isso daí já foi, entre aspas, isso daí já era, não existe mais. Então, Jesus também fala em várias passagens, como eu citei aqui, deixa esse fardo pesado de lado, entrega para Jesus, pega o fardo leve que é Jesus, busca a presença de Jesus. Isso é o mais importante para a nossa vida. A gente está aqui nessa vida só para preparação para uma vida eterna. E que se Deus quisesse a gente buscar essa presença de Jesus, buscar Ele hoje aqui na Terra, buscar Ele hoje em nossas vidas, nossos dias, buscar a presença dEle, que a bênção maior seja lá na eternidade, que a bênção maior seja a gente estar com Deus lá na eternidade. Mesmo que a gente sofra aqui agora na Terra, mas que a gente esteja na presença dEle e que depois a gente seja lembrado por Jesus lá. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje, espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram, deixa um curtir aí no vídeo. Qualquer coisa dele, envie para alguém, se compartilha se você achou que essa mensagem faz sentido também. Se quiser deixar algum comentário embaixo, deixa que eu vou responder, a gente vai conversando, vai ser muito legal essa troca, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.